Primeiramente, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Esse canal que já tava tentando engrenar ele, mas agora deu certo. Eu vou trazer um pouco de todo o conteúdo que eu vivo aqui no dia a dia, cuidando do marketing de várias empresas e principalmente concessionárias 0 km e lojas de veículos. Ramo automotivo como um todo, loja de moto, enfim, tudo que tem motor. Bom, vamos lá. Marketing barra tráfego pago para concessionárias, que hoje de fato é o que dá resultado. Não adianta a gente olhar para o outro lado e esquecer do tráfego pago, esquecer que ele é o principal hoje canalizador de leads para uma loja, para uma concessionária. Então, agora nesse vídeo exclusivamente estou falando de marketing barra tráfego pago para concessionárias. Então vamos entrar no primeiro âmbito aqui que eu vou compartilhar a tela com vocês, vou olhar para o computador. Bom, vamos lá. A gente está falando de marketing para concessionária, a gente tem três pontos muito fortes, né? Uma dentro do marketing e dois dentro do comercial. Dentro do marketing, nós temos o posicionamento e nós temos a performance. Então, até vou falar um pouquinho de performance daqui a pouco. Quando se trata de posicionamento, o que a gente fala de marketing para concessionários? O que a gente segue da montadora? O broadcast, certo? Dentro do broadcast, a gente tem um direcionamento sobre o que fazer durante o mês, mas não existem especificidades de uma campanha. Então fica aquela dificuldade, meu Deus, o que eu vou fazer aqui dentro da concessionária? Né? Como que eu vou gerar a venda aqui para pegar a bonificação da montadora? Às vezes existem aquelas bonificações, né? Vende um carro de tal modelo que vale a 3 vendas e assim por diante. Tem muito isso, né? Alguns carros que tem também trade-in, que dá para fazer oferta. Então a primeira coisa, o que a gente trabalha dentro de uma concessionária para ter uma performance legal? Bom, primeiro de tudo, a gente faz sim um acompanhamento de broadcast, porque é o direcionamento da montadora. Mas eu não concordo, eu como estrategista, eu não concordo com muita coisa que é dita no broadcast, tá? Por quê? Uma coisa é a gente ter uma visão macro e outra coisa é a gente ter uma visão micro dentro do próprio negócio. Então, quando a gente cai dentro da concessionária, como diz uma amiga minha, o chão de concessionária, e a gente vê a realidade do dia a dia, a conversa é outra. Não é tudo lindo e maravilhoso. E aí é onde eu quero diluir tudo isso. Bom, primeiro então a gente assiste o broadcast para ter um norte. Vou até subir o broadcast aqui, ó. Ixi, tô apanhando. Aí pronto. Broadcast 1, para ter um norte, certo? Então o broadcast vai fazer o quê? A gente vai ter um norte com ele. Para ter uma base do que a gente vai fazer. Dentro do broadcast, a gente vai ter um segundo item. A gente vai ter as ofertas, as possibilidades que a montadora dá pra gente. Então ela dá o bônus na compra de um carro usado. Muito provavelmente você que está me assistindo aqui já tem essa experiência, é um gerente, é um vendedor, já sabe. O que é muito comum? Trade-in, né, que é o bônus para pegar o usado na troca. Então tem essas variáveis. E aí entra financiamento, PCD. E o que faz a gente chamar, né, nós chamarmos a pessoa para ir até a concessionária, ter o fluxo de loja, o famoso fluxo de loja, que é o que faz de fato vender. Fluxo de loja vende, tráfego pago não vende. Tráfego pago é só captação, disparo de mensagem é só captação. O que vende é fluxo de loja. Para a gente vender carro, a pessoa tem que ir até a loja, até a concessionária, visitar showroom, sentar na mesa de negociação com o vendedor. O que vai definir a oferta? A oferta é o que vai atrair a pessoa, vai despertar o interesse. Sabe igual aparece uma lâmpadazinha assim na cabeça? Tum, um gênio da lâmpada? É isso é oferta. É o que a pessoa vai bater o olho, vai escutar, vai ler e vai chamar a atenção. Então, quando a gente tem um trading muito agressivo, então, por exemplo, um trading de 20 mil, que tipo de oferta a gente pode montar? A gente pode montar, pagamos tabela FIP no seu usado. É claro, de acordo com o jurídico. Tem todas essas particularidades, então cuidado. Eu estou falando uma coisa aqui, mas primeiro de tudo que a gente analisa as possibilidades de ofertas e em seguida uma análise jurídica. A gente precisa de um texto jurídico para rodar tudo isso e você sabe, você que está me assistindo aqui que é do ramo, sabe muito bem disso. Né? Então a oferta ela vai decidir como que a gente vai atrair essa pessoa. Então o que ela quer? Ela quer desconto, ela quer que valorize o que é dela? Ah, não, ela quer desconto, ela não liga de valorizar o que é dela. Ah, por ela ser CNPJ, ela quer desconto. Por ela ser produtora rural, ela quer desconto. Então, o item 2 que vai decidir é a oferta.
tá? Bom, item 3. O que a gente faz no item 3? A gente vai ter o que vai definir a atração dos leads, volume. Então, chegar a 10, 20, 30, 50 leads por dia para o seu pré-vendas trabalhar e, em seguida, passar para os vendedores. Então, o que vai decidir a partir daqui? Então, primeiro, um direcionamento do broadcast. Segundo, oferta. E item 3, produção de conteúdo. E, esqueci do cedilha aqui. E posicionamento. Aqui é onde entra a minha briga com algumas concessionárias. No bom sentido. Desculpa, concessionárias não, montadoras. No bom sentido. Por quê? A produção de conteúdo, pessoal, ela é o item mais importante. Só que para produzir o conteúdo, a gente tem que ter um posicionamento de acordo com a marca que a gente vende. Então, exemplo. Se eu estou vendendo uma BMW, que é um veículo premium, um veículo de luxo, tá? Eu preciso ter um posicionamento condizente com isso. Então eu não vou fazer vídeo de chinela havaiana, não é preconceito, é realidade. Aqui são fatos, tá? Sim, o que se vê pesa em alguns momentos. E olha que eu tenho um braço fechado de tatuagem. Em alguns momentos, lidando com grandes diretores, grandes campanhas, grandes empresas, isso aqui pesa também. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Porque é a realidade, não é mimimi, não tem nada disso. Essa é a realidade. Então, sim, quando você trabalha com alguns itens de forma diferente, seja um item luxuoso ou seja um público C, tem a maneira de comunicar. Você não pode fazer algo muito requintado para um público C, que é uma classe mais baixa, e que vai assustar ele, vai afastar ele. Você tem que falar de acordo com o seu público. Então, eu estou dando um exemplo da BMW, mas eu poderia citar a Chevrolet. Chevrolet é o quê? O que Chevrolet mais vende? Chevrolet vende S10 pra caramba, vende Onix pra caramba, vende Tracker. Então, o ponto aqui da Chevrolet, por exemplo, a gente tem que trabalhar um público ali de classe média. Aquela pessoa ali que está crescendo na vida e pode ter um carro bom, mas ainda não é um carro de luxo. Você entendeu a conversa que a gente está falando com o público? A gente está falando com a classe média. Então a gente não precisa fazer um audiovisual perfeito, a gente tem que trazer a realidade. Qual que é a realidade da classe média? É dia a dia. Então, quando a gente fala de produção de conteúdo e posicionamento, a gente tem que falar com a pessoa que vai comprar o nosso carro. Quem compra uma S10? Vou usar um termo feio aqui, pejorativo, é um peão? Peão compra um S10? Depende do peão. Por que eu estou falando isso? Eu conheço muito fazendeiro que é peão, que compra S10, compra Ranger, enfim, é o tipo da pessoa, não tem nada de errado, não. Eu não sou o cara mais fino do universo, eu não tenho papas na língua, e eu também não sou um cara que não sabe se comportar. Então eu tô ali, vamos dizer assim, no meio termo da comunicação. Mas eu sei falar bonito, sei falar feio, sei usar gíria e tá tudo certo, é o equilíbrio. Mas o ponto que eu tô mostrando para vocês é que, na hora de vender, na hora da gente atrair, né, a gente precisa se comunicar com o nosso público-alvo da maneira correta. Então, se você vende carro de... Dei um exemplo aleatório que não é de concessionária, mas se você vende carro de 30 mil reais, por exemplo, você não pode se posicionar como se você estivesse vendendo BMW. Isso vai fazer mal para o seu negócio. A pessoa vai bater o olho nos seus conteúdos e falar assim, cara, isso não é gente da gente, eu não vou comprar aí não tem coisa para mim. Entendeu? Então, muito cuidado. Essa é a minha briga com os posicionamentos. Então, acontece que às vezes algumas marcas elas se posicionam como talvez uma pequena grife, quando na realidade ela está na classe média. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Muito cuidado, senão nós afastamos o nosso cliente. E aí isso respinga na concessionária, porque a concessionária quer seguir exatamente o broadcast. E aí o que acontece? Seguindo o broadcast ou seguindo exatamente o que a montadora faz, a gente está desvirtuando sem ver. Porque não é porque a montadora é o topo da pirâmide, vamos falar assim, que ela tem razão em todas as circunstâncias. Ninguém é dono da razão. O mercado está mudando o tempo todo e talvez esse vídeo aqui vai passar o tempo e nada do que eu estou falando vai fazer mais sentido. Entendeu o ponto que eu quero trazer para você? Bom, é isso. Sem mais delongas. Então, produção de conteúdo e posicionamento, tá? É o que vai atrair o lead de forma orgânica, onde você não vai gastar dinheiro. Então, sim, seus vendedores têm, os consultores têm que fazer vídeo, o pós-venda tem que fazer vídeo, todo mundo tem que fazer vídeo. Gerência, direção, todo mundo tem que gravar vídeo. Tem que trazer um conteúdo apresentando o carro, falando da marca, enfim, é isso. Precisa. Isso vai fazer diferença.
Pessoas compram de pessoas, a montadora não é uma pessoa. Mas quando se coloca uma pessoa dentro de uma concessionária que se posiciona de fato com quem ela fala, com o público-alvo dela, vocês vão ver que vai ser muito mais fácil de vender. Ok? Então esse é o trabalho de um marketing, de uma estratégia de marketing para uma concessionária. Não é falar coisa bonita, fazer vídeo bonito. É atrair pessoas para vocês terem resultados nas vendas. Lembrando, marketing não vende. Quem vende é o comercial. Vamos separar o joio do trigo também. Bom, falei então produto de conteúdo e posicionamento e agora eu quero entrar na parte de performance, que é a parte que eu mais gosto, que é a parte que eu realmente faço a diferença. Eu não sou o cara da área criativa, vamos falar assim. Tenho gente aqui na área criativa, mas eu não sou o cara da área criativa. Eu sou o cara mais técnico, o cara da área de performance. Então vamos lá. O que é a área de performance? São leads. E o que hoje uma concessionária tem, basicamente? A concessionária tem os leads de montadora, onde normalmente ela traz números um pouco exorbitantes na taxa de conversão, quando na realidade hoje a taxa de conversão gira em torno de 3%. Então se você recebe 1.000 leads aí, você vai vender para 3%. Faz as contas aí. 10% de 1.000 é 100, 3% é quanto? 30. Então você vai vender 30 carros se chegar em 1.000 leads. Essa é a média. Existe média maior, existe média menor. Essa é uma média bem interessante, 3%. Já aconteceu, em alguns casos, de chegar até 7, 8, dependendo ali da concessionária da marca, 10. Mas entendam, não existe milagre. Tem que estar muito ajustado para chegar nesse nível de taxa de conversão. Então nós temos os leads da montadora e nós vamos ter os leads do Instagram e das redes sociais, que são ligados no que eu acabei de falar. Produção de conteúdo e posicionamento. Deixa eu só diminuir minha câmera aqui para não ocupar muita tela. Apesar que eu sou bonito, mas mesmo assim eu vou diminuir aqui um pouco aqui. Bom, então basicamente Instagram e redes sociais, certo? Bom, enfim, e um ponto aqui. Se você quer ter um processo comercial efetivo para você que é gerente, diretor, vendedor, efetivo dentro da sua concessionária, que funcione, uma empresa séria, que cuide realmente, que não suma quando você precisar de alguma coisa, que fortaleça, resolva seu problema, estou à disposição, vou deixar meu contato aqui no link desse vídeo. Bom, vamos lá. Eu tenho uma empresa, o nome dela é Turvix. Não é uma agência de marketing, eu não considero uma agência de marketing, porque nós somos uma empresa especializada em marketing e vendas. Davi, faz design? Fazemos. Mas o ponto é que a gente especializou nas dores reais de um negócio, que é atrair a pessoa e vender. Então esse é o nosso objetivo, final das contas. Eu costumo brincar aqui, se é para vídeo bonito, não procura a gente não. Nosso objetivo aqui realmente é performance, vendas, fazer o negócio acontecer. É pressão mesmo. Então vamos lá. Instagram e redes sociais estão interligados aqui à produção de conteúdo e posicionamento. Lembrando, produzir conteúdo para a pessoa que faz sentido para você. Você tem que comunicar de igual para igual. Não tem aquela pessoa que não combina muito com você? Então, é isso aí que eu tô falando. Você tem que conversar com o público que combina com a marca da sua concessionária. Voltando aqui, tráfego pago. Tráfego pago é onde a gente brinca dentro das concessionárias. Nós temos 3 vias muito fortes atuais. Meta Ads, que é o Instagram /Facebook /Threads /WhatsApp. Tudo isso tem tráfego pago, os famosos patrocinados. Não é botão turbinar, pelo amor de Deus. Aquilo ali, desculpa o termo, é coisa de amador. Existe um mundo onde existe um tráfego pago mais avançado para trazer um lead realmente qualificado. Com traqueamento avançado, enfim. Sem mais delongas, vamos focar aqui. E aí nós temos também Google Ads, que é onde moram bons leads também. Tá? A gente tem aqui Google Ads, que é o dono do YouTube, do Google e do Gmail. E por fim, nós temos o TikTok Ads, que é o TikTok que vocês já conhecem, tá bom? Então o tráfego pago ele vai ser responsável, beleza, para trazer a maior parte dos leads de vocês. E a base de vocês de pós-venda, esqueci disso, desculpe. Esqueci de colocar aqui, na verdade. E a base de pós-venda, que é as pessoas que dão revisão, também.
E eu vou explicar aqui para vocês. Revisão e afins, /oficina. Então nós temos 4 bases de leads aqui diferentes, 4 canais que chegam leads. Da montadora, que chega lá no CRM da montadora, onde for. O Instagram das redes sociais, porque vocês vão produzir conteúdo e as pessoas vão chamar ou no direct do Instagram ou no WhatsApp oficial da concessionária. O tráfego pago, que para a concessionária, já adiantando, o que mais funciona é formulário que traz um lead melhor, beleza? Campanha de formulário ou nativo ou formulário dentro de site. Eu particularmente gosto mais de formulário dentro de site. Se você tiver estrutura para isso, faça. Se não tiver, chama a gente que a gente monta um site rápido, custo baixo, para você ter o resultado que você quer. Principalmente, não sei, se você for uma montadora, uma concessionária chinesa, o mercado está um pouco mais fácil para você, porque você está entregando tecnologia. Tudo. Agora, se não, se você é uma concessionária tradicional, tem uns pontos ali de desafios que estão enfrentando. Faz parte do jogo, market share aqui, market share ali, é o mercado como um todo. Vamos embora. Bom, então nós temos 4 canais de aquisição. Montadora, Instagram, tráfego pago, que são as campanhas de formulário, e pós-venda. Pós-venda são as pessoas que dão revisão, tal, serviços, que estão ali fáceis para você abordar e perguntar se tem interesse, está com uma oferta nova e tal. Bom, no tráfego pago, quais são as minhas recomendações? Aqui no Meta, campanhas de leads, formulário e formulário, ou formulário site, tá bom? Google, campanha de pesquisa, mais display, mais YouTube. A de pesquisa é que traz os leads mais qualificados. TikTok Ads, campanha de formulário. O que acontece aqui? O que a gente pode fazer aqui de diferente? Ah, Davi, quanto que a gente tem que investir dentro da concessionária de tráfego pago? A resposta é depende. Mas já adianto, depende do tamanho da cidade que a concessionária está instalada. Mas tem concessionárias aqui que investem 3, 5, 10, 20, 30, depende, tá? Depende muito. Tem uma projeção que a gente faz da quantidade de leads para a quantidade que você quer vender. Então a gente vai ter uma média ali. Hoje o lead, se for pegar uma média de mercado, o lead de concessionária ele está caro. Ele está vamos colocar aí uns R$30. Se você for pegar a base de montadora, essas coisas. Porém, existem estratégias que a gente consegue descer esse lead para 10, R$8, validadas. Eu já fiz isso com algumas concessionárias, quando precisa de volume. Mas só funciona se você tiver um bom pré-vendas. Bom pré-vendas, os executivos de vendas, né, o pessoal que fica ali realmente para a mesa de negociação, tudo independente, vai estar ali na hora, né, no fluxo de loja, mas você precisa de um bom pré-vendas, que atenda rápido, saiba filtrar para os vendedores e assim por diante. E a base de revisão e afins e oficina. Então, isso aqui tudo é uma estratégia de marketing geral. Um feijãozinho com arroz. E bife e batata frita. Eu não trouxe uma parmegiana nessa aula aqui. O ponto é que, o que eu quero te explicar, você aí que está assistindo o vídeo, o que eu quero que você entenda, tá? O marketing, ele não é nada sem o comercial e vice-versa. Por quê? O comercial, a gente precisa ter uma abordagem rápida, de 5 minutos. O pré-vendas precisa, a pessoa chegou, precisa ter uma abordagem rápida de 5 minutos. E como que é essa abordagem? Primeiro precisa entender. Por isso eu deixo as perguntas qualificatórias. Você tem interesse em qual veículo? Primeira pergunta, para criar um ponto de conexão com essa pessoa e ele poder repassar as informações para o vendedor de fato. Seria troca, financiamento ou à vista? Informação de altíssimo valor. Ah, é troca? Legal, qual carro que você tem? Já vai adiantar para ver se é algo fácil de pegar na troca, vai pagar bem, para você já saber as objeções que vai criar. Se o lead tiver muito frio, você viu alguma oferta que chamou sua atenção? Estamos com a condição X para esse carro. Meu ponto aqui de destaque, não avalie a pessoa que tem um carro na troca. Desculpe, a pessoa que tem um carro na troca, ela vai trazer a objeção do usado, que é o quê? Querer que avalie o carro no WhatsApp. Não faça isso. Por mais difícil que seja você falar não, você não vai falar um não, não. Você vai falar um não suave.
Então, para esse modelo seu de carro, eu não consigo avaliar ele pelo WhatsApp, mas de antemão te aviso. Nós pegamos esse carro num bom valor, a gente consegue te dar um bônus, mas eu preciso que você dê uma passadinha aqui na concessionária. Ponto. Chegou, o lead chegou lá na concessionária, que eu não vou ainda falar o processo. O lead chegou na concessionária, o que faz a partir daí? Leva para o test drive. Gera o encantamento primeiro. Depois você senta na mesa de negociação, fala de valor que vai pagar no carro dele, gera o encantamento. Deixa ele ver se ele realmente ficou encantado pelo carro que ele quer. Não sei de qual marca você é, mas gere o encantamento sempre. Chegou na loja, esquece o mundo, dá um café, dá uma água, test drive. É isso, gera encantamento. Vai ficar mais fácil de lidar. Objeção depois. Bom, feito isso, marque um horário para a pessoa ir até a loja. E próximo, hoje aqui, segunda-feira, marca para amanhã, de manhã. E aí, faltando uma hora, liga para reforçar. Então, isso é um processo comercial que eu estou adiantando aqui para vocês, que é o que funciona para trazer fluxo de loja, tá? Junto com uma estratégia de marketing, junto com o tráfego pago. É isso aqui que está funcionando atualmente. E nós podemos dar o tempero. A concessionária tem uma verba de marketing separada. Vamos fazer um negócio mais avançado? Vamos colocar na rádio, vamos colocar um pouquinho de rádio, vamos colocar um pouquinho de outdoor. A gente pode fazer isso, não tem problema. Desde que a gente canalize a maioria das nossas forças no mundo onde traz resultado. E aí eu tenho aqui as informações que um gerente comercial, um supervisor, precisa saber para falar se o time está performando bem ou se precisa ajustar alguma coisa no marketing. Tá? E quais são? Primeiro de tudo, a quantidade de leads abordados por cada vendedor no total. Pré-vendas filtrou e mandou? Quantos leads foram abordados por cada vendedor? Segundo, quantidade de leads que foram marcados horários por cada vendedor. Então, quantidade de leads abordados por cada vendedor. Para que isso é importante? Para você saber a performance dos vendedores. Depois, quantidade de leads que foram marcados horários por cada vendedor. Aqui entra uma incógnita. Porque em alguns casos eu recomendo o vendedor, vai depender da estrutura da concessionária, o vendedor marcar o horário, depois do pré-vendas fazer o filtro, ou o próprio pré-vendas marcar um horário e levar esse lead até a concessionária, tá? Por que precisa saber a quantidade de leads marcados horários? Para saber a performance do pré-vendas, para marcar um horário e levar o lead até a concessionária, né? E a mesma coisa a performance do vendedor se ele estiver fazendo esse trabalho. Quantidade de leads que foram até a loja por cada vendedor, para saber se o vendedor está fazendo o processo certinho, ligando uma hora antes, lembrando a pessoa, se realmente está falando as coisas que precisam falar, porque não pode ser igual um robô, falando de oferta tal. Não, você tem que gerar uma conexão. Ser vendedor dá trabalho, é processo, é técnica, mas dá resultado, mas precisa seguir o processo. Quantidade de leads por cada vendedor, no caso ali, que foram para a mesa de negociação, tá? Só esse detalhe. Negociação. Vou escrever sem acento aqui, sem cedilha, sem acento não, sem cedilha e sem tio. Bom, quantidade de leads que viraram venda por cada vendedor. Por que você precisa de quantidade de leads de negociação por cada vendedor? Para saber quantos leads foram para a mesa de negociação e quantos realmente viraram venda. Para você saber a cada quantos leads aquele vendedor vende. De 10 pessoas que chegam na mão daquele vendedor, vende para 5. Exemplo, então esse vendedor tem 50% de taxa de conversão. Você já sabe que é um vendedor bom. Significa que você nunca vai mandar ele embora? Não, não é isso. Significa que é um vendedor que vale a pena, se ele estiver fazendo algumas coisas erradas, como não usar um CRM, você manter na base e você treinar ele para isso, educar ele. Às vezes é um vendedor que vende muito, mas é problemático. Então você precisa treinar ele, educar ele, dar feedback e assim por diante. Quantidade de leads que foram na loja e não viraram venda por cada vendedor. E o motivo pelo qual o cliente não fechou. Estava escrito errado aqui. O cliente não fechou. Por que isso aqui é importante? Para a gente melhorar tudo. Melhorar a abordagem dos vendedores, melhorar o marketing, a oferta. E eu gosto de colocar uma 7 aqui. Qual é a 7? Motivo pelo qual os leads fecharam a compra. O vendedor aí que é mais para frente, liga pro lead que comprou de você, pergunta por que ele comprou,
que fez ele ir até a loja, o que ele fez comprar, que aí você pode repetir a dose da oferta e os motivos, né, desses clientes que compraram. Então você já monta uma estratégia baseada na dor, na pessoa de fato que comprou. Você consegue entender o tanto que isso é poderoso? Se você já entendeu que vendeu aí, sei lá, 50 carros, e desses 50 você percebeu que 25 comprou porque vocês estavam pagando tabela FIP no usado, exemplo. Você já sabe que você pode usar essa abordagem que vai trazer um resultado positivo. Então tudo isso interfere. Dados, performance, estratégia, é isso. E por último, para a gente começar a finalizar aqui o vídeo, média de reação com disparo e estratégia de disparo. O disparo ele funciona da seguinte forma: você tem 5.000 pessoas na base, sempre faça um disparo personalizado. Vamos lá. Vou voltar aqui rapidamente em performance. A gente tem leads 4 canais, lembram? Eu já expliquei para vocês. A gente escolhe qual base a gente vai fazer um disparo. E ao invés da gente falar tudo com todo mundo, a gente vai fazer um disparo personalizado. A gente vai falar só com gente que já é cliente. Então a gente vai fazer um disparo. Ó, fulano, tudo bem? Você já é cliente aqui na concessionária X e por isso nós temos uma condição especial para você. Você tem interesse em saber? Aí vai clicar lá no disparo. Tenho? Não, maravilha, vamos te ligar. Tum, liga. Então essa é a função do disparo. Você não consegue abordar 5.000 pessoas, 10.000 pessoas numa tacada só de performance. Você vai tomar muita rejeição de ligação, é complexo. Então, quando você faz um disparo, você consegue fazer esse filtro, que normalmente é uma média de 5 a 10%. 10% é uma base boa, e sendo 5 não sendo ruim, mas é uma média, e menos que 5 já é uma base talvez suja, ruim. Então, a gente pode fazer esse trabalho. Faz o disparo personalizado. Depois, mesma coisa para o pessoal do tráfego pago, faz um disparo diferente. Para o pessoal que veio da montadora, né, os leads de tráfego pago, mas da montadora, né, que cadastra no site oficial da montadora. Aí. E, por fim, o lead de Instagram e rede social. Vocês têm que saber de onde que veio cada lead, quanto veio de cada lead, onde saíram as vendas. Vocês precisam desse controle. Por quê? Vocês precisam saber se o tráfego pago está dando certo, se o marketing está dando certo, se está funcionando, se não está. Se vocês não têm esse controle, vocês estão dando tiro no escuro. Simplesmente isso. Não tem aquela frase famosa, vou até jogar aqui no... para tudo, traga-me dados. De resto, fé só em Deus. Como é que é? Traga-me dados. Eu lembro dessa frase, eu sempre confundo. Aqui, ó. Em Deus nós confiamos. Todos os outros tragam dados. Cara, é isso. Eu sou esse cara, dos dados. A menos que eu não veja dados, o resto é achismo para mim. Ah, acho, não. Ah, mas Davi, esse criativo a gente tá vendo que tá chegando mais, tá vendendo. Não. Eu quero planilhado num gráfico para enxergar os dados. Não, tem certeza? Porque às vezes você tá com uma amostra pequena, achando, entendeu? É complexo. Bom, então é isso. Para a concessionária, um pouco de marketing, tráfego pago e um pouquinho de comercial aí para vocês entenderem como funciona esse mundo para ter uma performance. Bom, e se você quer também ter uma empresa séria, cuidando do marketing, da concessionária, ou se você também é do ramo automotivo, vou deixar o link aqui nesse vídeo. E vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Aqui a gente trabalha com menos quantidade, mais qualidade, então não sou aquela empresa que atende milhares de clientes. Não, eu tenho um controle de qualidade muito severo aqui, filtro muito bem os clientes, porque a gente dá uma atenção, eu sou o próprio gerente de projetos, e é isso, esse é o nosso diferencial, trabalho 100% com qualidade. Vamos que vamos, até o próximo vídeo.